dignidade humana, conseguir trabalhar mais e mais esse assunto, dando realmente visibilidade dentro dos nossos cursos de formação de professores, onde, na verdade, tudo começa. Também nessa necessidade, nesse desejo de imprimir políticas, né, que possam fortalecer e implementar essa reparação histórica que nós tanto queremos realizar. A pedagogia Waldorf, a gente entende que pode e deve fazer um caminho consistente em ações antirracistas, e é isso que nós queremos aqui amparar e fortalecer e conseguir disseminar isso para todas as nossas escolas. Queria agradecer muito à Federação, à Universidade do Triângulo Mineiro, a Lia Schuckmann, a nossa querida Thais, que estão aqui para trabalhar esse assunto conosco. Obrigada, Arlete, também, e passo a palavra para você, querida Arlete. Bom curso para todos nós. Sim, Arlete, um minutinho. Antes de você falar um pouquinho agora sobre tudo isso, eu queria apresentar a nossa equipe que está trabalhando, né, intensamente para que isso aconteça. Que a gente tem aqui, então, a Melanie, faz parte da diretoria da federação também, além de ser da faculdade. Da equipe interna, nós temos a Maraísa Gardinali, que é cientista social e é pedagoga Waldorf, também está na nossa equipe aqui da área pedagógica. A Júlia, que também é uma pessoa que trabalha na parte de cursos da federação, né, e também é uma liderança dessa área cultural em São Paulo. Temos a Arlete, que é uma professora Waldorf com mais de 10 anos de experiência, ela é professora da Escola Rudolf Steiner aqui em São Paulo. Então, nós juntos construímos essa proposta em diálogo com as escolas, tá bom? E aí eu passo para a Arlete. Obrigada, Cris. E a Andréa, né, que dá todo o suporte para a gente no dia a dia. Acho que ela já deve, daqui a pouquinho ela deve estar chegando. Então, boa noite a todos e todas. É com muita alegria que a Federação das Escolas Waldorf dá início a esse programa de relações raciais e interculturalidade nas escolas. Eu quero iniciar essa fala expressando o nosso profundo sentimento de gratidão. Gratidão a todos os nossos antepassados, pertencentes aos povos originários dessa terra e antepassados africanos, afrodiaspóricos. Se hoje nós estamos aqui, é porque muitos deles sacrificaram suas vidas por lutar incessantemente pelo direito à vida, à dignidade humana, à liberdade. Aproveitamos para homenagear duas figuras fundamentais para o movimento negro, Milton Barbosa, Regina Lúcia Santos e tantos outros que fizeram e fazem parte desse ativismo. Em São Paulo, no dia 7 de julho de 1978, em plena ditadura militar, 2.000 pessoas se reuniram nas escadarias do Teatro Municipal em repúdio a 2 atos racistas. Proibição da entrada de 4 jovens negros no Clube de Regatas Tietê e a execução pela polícia de Robson Silveira da Luz, de 22 anos. Inspirada nas marchas de Martin Luther King Jr., a manifestação em São Paulo seguiu firme e pacífica, resistindo à ameaça policial. Ali nascia o Movimento Negro Unificado, MNU, maior agrupamento político pelos direitos dos negros no Brasil, uma organização que não só sobreviveu à ditadura, como também cresceu e continua ativa até hoje. Das incontáveis lutas desse movimento resultaram, por exemplo, a Lei 10.639, de 2003, que instituiu o ensino de História e Cultura afro-brasileira nas escolas. A instituição do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra e a implementação das cotas raciais nas universidades públicas a partir de meados dos anos 2000. Foi também o MNU que pressionou para a tipificação do racismo como crime na forma da Lei K.O. de 1989,
e para a criação do grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra, o primeiro órgão nacional voltado para o tema. Ao MNU, nosso profundo reconhecimento e gratidão. No dia 27 de novembro de 2019, eu tive a honra de conhecer o Milton e a Regina Lúcia pessoalmente, não nas escadarias, mas dentro do Teatro Municipal de São Paulo, no show Amarelo do cantor e rapper Emicida. Foi um marco histórico, após 41 anos do nascimento do MNU, vê-los sendo homenageados como convidados ilustres dentro do teatro. Temos plena convicção de que muito ainda há por fazer, mas é fundamental sermos conscientes dos passos já dados. A todas essas pessoas que lutaram, lutam e continuarão lutando contra o racismo no Brasil, pedimos licença para que, dos nossos lugares de fala e com todas as nossas imperfeições próprias do ser humano, ajudarmos na luta por dias melhores para o povo brasileiro. Defendemos a ideia de esperança, do verbo esperançar, ideia fundamental e possível de ser constatada tanto na obra de Rudolf Steiner, como também na de Paulo Freire. Defendemos o que Alan Kaplan chamou de ativismo delicado. Nosso objetivo não é e nunca será construir muros. Escolhemos e optamos pela construção de pontes. E todas as pessoas que estão dispostas a construí-las serão bem-vindas para somar forças. Rudolf Steiner, na obra A Filosofia da Liberdade, diz o seguinte: a atuação ética da humanidade resulta de intuições éticas individuais e de seu acolhimento em comunidades humanas. Pode-se dizer também, a vida moral da humanidade é a soma das produções da fantasia moral dos seres humanos individuais e livres. Acreditamos nessa forma de pensar e nessa possibilidade de agir, e é nessa direção que pretendemos seguir. Agora, tratando um pouco mais, do nosso curso, é muito importante fazermos alguns esclarecimentos. O título A Pedagogia Waldorf e Educação Antirracista não significa que nesse curso será abordado como a pedagogia Waldorf atua na educação antirracista. Tanto assim que vocês viram, que as nossas palestrantes de hoje, Thaís e Lia, elas não têm uma formação específica dentro da pedagogia Waldorf. Mas nós consideramos muito importante, passarmos por esse letramento. E ambas são renomadas profissionais, a Lia com atuação há mais de 20 anos dentro dessa área, e parceiras já de outros momentos. Ao longo desse programa e de outras ações da federação, mais profissionais serão convidados e convidadas para estarem conosco e contribuírem com as suas áreas de conhecimento. Nesse primeiro momento, nós temos 3 módulos iniciais. Hoje, dia 10/10, e posteriormente no dia 17 e 24/10. Quando tiverem início os workshops, ou seja, esse segundo momento, nas datas do dia 31/1, 6 e 13/2 de 2023, será imprescindível a participação de pessoas que estão na gestão das escolas, para que as propostas de mudanças sejam construídas com a comunidade escolar e colocadas em prática. Então, algumas das áreas de atuação e ações desse programa. Então, nós teremos os cursos, rodas de conversas Moitará, como muitos de vocês já conhecem e já participaram, coletivos de equidade racial das escolas Waldorf, material de apoio paradidático. E aí, agora um momento bastante especial, quero apresentar para vocês as nossas palestrantes de hoje. E quero começar, então, com a Thaís Rodrigues dos Santos. A Thaís, ela é mestra em Educação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná.
Ela é doutoranda em Psicologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, é psicóloga clínica e social, e também pesquisadora no campo das relações raciais e famílias interraciais, do movimento de mulheres negras. Seja muito bem-vinda, Thaís. Lia Schuckmann é doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, estágio de doutoramento no Centro de Novos Estudos Raciais pela Universidade da Califórnia, é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, é ativista antirracista e pesquisadora de Psicologia e Relações Étnico-Raciais e autora dos livros Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, e também da obra Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor. Ao término da explanação das nossas convidadas, nós abriremos para que algumas pessoas façam perguntas, né? Nós trabalharemos assim, com relação, cuidando do tempo, mas os primeiros inscritos terão então a possibilidade de fazer perguntas para as nossas palestrantes. Então, queridas Thaís e Lia, sejam muito bem-vindas e passo a palavra para vocês. Boa noite, gente. Vou me apresentar. Acho que o som não está saindo. Tá bem baixinho, Tatá. Me escutam melhor? Então, boa noite, gente. Acho que vou me apresentar de outra forma agora, então, agradeço a apresentação. Então, sou Thaís Rodrigues dos Santos, neta de Doralice de Versindo e filha de Salete e Amarildo. Meu percurso na educação foi no sul do Brasil, especificamente entre Santa Catarina e Paraná, estados conhecidos pela pretensa identidade europeia. Aqui me fiz mulher negra, psicóloga e professora. Deste lugar, desenvolvi a pesquisa de mestrado no âmbito da educação e relações étnico-raciais e, atualmente, sigo na construção da pesquisa de doutorado sobre memórias familiares e relações interraciais, sob orientação da Lia, que logo mais se apresentará. Agradecemos todas as pessoas inscritas e o convite da Federação das Escolas Waldorf no Brasil e as instituições parceiras, né, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e Faculdade Rudolf Steiner, pelo convite, né, para a realização deste curso de letramento antirracista na educação. E acho que a Leti traz um pouco, né, sobre os módulos, e eu vou especificamente trazer aqui, em termos de temáticas, e a gente pode ir retomando a cada encontro, até para que as pessoas possam se localizar. Então, o primeiro módulo que está acontecendo, né, que em seguida a Lia vai trazer, né, que nos dividimos também em termos de organização. O primeiro módulo ele vai tratar sobre a formação social e racismo estrutural no Brasil, com ênfase principalmente nas atitudes e relações nas escolas, sob condução da Lia. O módulo 2, que a data, né, é da próxima segunda-feira, no dia 17, o tema específico será negritude e a lei, né, que a Leti trouxe também, a 10.639 de 2003, e o parecer 003 de 2004, que fala sobre as diretrizes, né, e bases curriculares para essa implementação da lei, com ênfase no currículo, sob minha condução, na próxima semana. E o módulo 3, no dia 24, nós trataremos sobre branquitude e currículo, né, pensando, né, sobre minha condução e da Lia, com ênfase justamente, né, nesses processos aí de formação de currículo. E a segunda parte do curso, né, que está especificado na construção desses workshops, a ênfase vai ser especificamente na proposta político-pedagógica, recursos didáticos pedagógicos, acesso, permanência e sucesso na escola. E justamente, né, por conta dessa temática, a necessidade da participação de gestores e gestoras nesses encontros, para que a gente possa construir aí, né, não só propostas, mas políticas
pensando justamente o antirracismo enquanto ação. E como condição, né, a gente vai tratar mais especificamente para frente, principalmente no último encontro desse ano, no dia 24, o que também, né, as especificidades para participar desses workshops, e que acho que é importante, a gente vai tratando no decorrer desses encontros, mas a importância, né, do censo, né, étnico-racial nas escolas, e também o próprio levantamento sobre as temáticas trabalhadas em relação ao ensino étnico-racial, as temáticas étnico-raciais nos currículos. Né? Então, eu desejo bons encontros, né? Que a gente tenha aí um ótimo curso, e passo a palavra para a Lia, que vai conduzir esse primeiro encontro. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço ao convite da Cristina, da Leti, da Milane, da Federação das Escolas Waldorf do Brasil, e também peço licença, né, para falar hoje um pouco aqui sobre a formação social e o racismo estrutural. Para quem não me conhece, a Arlete já apresentou, mas eu tenho trabalhado, então, com branquitude e com relações raciais no âmbito da educação, da saúde, diversos âmbitos da sociedade brasileira. Né? E algo que é muito importante a gente saber, né, é que é impossível combater o racismo sem conhecer como é que ele funciona. Exatamente por isso a gente preparou a primeira aula sobre o que é o racismo estrutural, como é que ele funciona no Brasil e a formação social da população brasileira, para a gente entender assim, quais são os obstáculos e como é que faz para combater o racismo. Né? Hoje a gente pensou em duas partes, aquilo que é pensar a escola como uma instituição, então pensar o racismo institucional, como é que ele acontece, e como é que ele acontece nas relações interpessoais, porque a gente pensa que para ter combate ao racismo na escola é preciso várias instâncias. Uma delas é a parte institucional da escola. Então, por isso a gente vai pensar o racismo a partir de como ele se estrutura e como ele se dá nas instituições, que são as escolas, né? Então, eu inicio dizendo, né, que racismo estrutural significa dizer que, se tudo acontecer em sua normalidade, num lugar onde tem racismo estrutural, o resultado vai ser racista. Ou seja, é preciso retirar a ideia de que o racismo está naquele momento em que uma pessoa agride a outra ou ela discrimina a outra na entrada do shopping e pensar ele como algo que produz a sociedade, estrutura, né, a estratificação social dos sujeitos e também as relações mais micro. Porque tudo que está na macroestrutura se repete na microestrutura, nem tudo que está na micro se repete na macro. Né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens só para a gente ilustrar e ir pensando. E se alguém tiver alguma dúvida na hora, eu sei que a gente tem aquele momento, né, para depois, vocês podem também fazer perguntas e perguntar para mim como é que funciona e o que vocês não estão entendendo, porque é importante. Gente, só um parêntese, tem umas pessoas que não sei como descobrir o meu WhatsApp e estão perguntando cadê o link. Será que tem gente que está sem link? Só um parêntese para a organização, desculpa, tá? Enfim, me perdi aqui porque chegou um monte de mensagem aqui. Gente, cadê o link? O que é racismo estrutural? Né? Eu gosto que a gente imagine uma estrutura, uma casa, um prédio, uma escola, e imagine o que é aquilo que faz com que a escola fique em pé. O que é aquilo que faz com que a escola fique em pé? A viga, aquela primeira viga onde a escola foi construída, né? Ou aquela parte bem de baixo que é o fundamento da escola. Se você tirar, por acaso, a mesa e o computador da escola ou da tua sala, ela não cai. Se você tirar aquela viga, ela cai. Ou seja, ela é aquilo que estruturou. Quando a gente diz que algo é estrutural, a gente diz que tem uma estruturação no que diz respeito ao âmbito político, ao âmbito econômico, ao âmbito jurídico,
o Estado-nação como um todo é construído através daquilo. Se o racismo é algo que constrói as nossas relações no âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito jurídico, cultural, ele está em todas as instâncias da sociedade. Como eu disse para vocês, né, eu gosto de mostrar umas imagens, vou mostrar essa imagem aqui. O melhor resumo é pensar que o racismo não é uma exceção, ele é a racionalidade brasileira, ele é a forma em que se constrói a sociedade como um todo. Nessa foto, que está no TJ de São Paulo, não está escrito só para pessoas brancas, tá? Não está. Ou seja, tem um concurso aí, e esse concurso faz com que as pessoas que entrem nele sejam pessoas brancas. Quando a gente diz e pergunta, né, se eu perguntasse para vocês, por que só tem pessoas brancas aqui? O que vocês me responderiam ou pensariam em me responder? Tentem pensar a resposta que vocês dariam, porque é importante. Falta de oportunidade, porque o racismo estrutural é uma resposta para diversas barreiras. Se a gente vai pensar o combate ao racismo, a gente não vai pensar o combate ao racismo falando e anunciando que é racismo estrutural. A gente tem que pensar quais são as barreiras que vão se acumulando, que vão dando neste resultado. Por isso que é importante que vocês reflitam agora. Por que nessa foto só tem pessoas brancas? Se vocês tivessem que responder, porque vocês vão ter que responder isso na escola de cada um de vocês, para tentar entender que barreiras vocês vão ter que tirar. Isso que é o mais fundamental do racismo estrutural, para a gente pensar o combate ao racismo estrutural. Aqui não está aparecendo o chat. Alguém me escreveu alguma coisa no chat? Aqui tem o sistema é branco, pessoas que tiveram acesso. Os negros têm menos oportunidades, porque só pessoas brancas têm acesso ao melhor, entre aspas, da educação, e assim, consequentemente, nos melhores concursos. Falta de oportunidade. Tá. É importante a gente pensar isso, porque todo mundo sabe que tem discriminação. O sistema é branco, falta de acesso, etc. e tal. Mas o que a gente precisa saber para combater o racismo? Como é que ela se dá? Em que momento? Quando que ela acontece? Quais são os furos? Como é que ela vai, né, perpetuando para que isso aconteça? Eu vou dar um exemplo que eu acho um dos mais radicais do racismo estrutural, que é o exemplo do SUS, tá? Dessa do TJ, que é dessa foto. Mas o SUS é um sistema único de saúde democrático para todos, certo? A gente tem orgulho do SUS, né, no Brasil, em geral. Mesmo dentro do SUS, nós não estamos falando dos hospitais privados, foi feito, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, chegou à conclusão que, quando se fala de transplante de coração, as pessoas que mais recebem esse transplante são os homens brancos. Assim, um grau altíssimo maior do que os homens negros, tá? Quase 70% dos transplantes de coração acontecem nessa desigualdade. E aí a gente pensa, algum médico, em algum momento, como é que acontece o transplante? As pessoas entram numa fila. Logo, quando tem alguém que doa, né, a gente, o que acontece no SUS? Pensa em chamar o primeiro da fila, tá? Nenhum médico escolhe, nós vamos fazer esse transplante de uma pessoa branca. Ou seja, não tem uma discriminação direta naquele momento. Mas esse é o resultado. Por que esse é o resultado? A gente vai pensar, bom, primeiro porque muitas pessoas que têm problemas de coração e que são negras ou pobres não têm o diagnóstico, elas têm menos acesso. Então, elas nem estão nessa fila no mesmo grau do que as pessoas que têm o diagnóstico, certo? Bom, aí você já vai pensar acesso. Depois de ter o diagnóstico, ou seja, a falta de diagnóstico é uma barreira. Depois de ter o diagnóstico, tem algo que é muito importante para que uma pessoa se mantenha viva com problemas cardíacos. Alimentação saudável e não fazer exercício físico sem acompanhamento ou força, etc. e tal. Aí a gente já vai pensar
que é uma pessoa que corre atrás de um caminhão e trabalha, né? Por exemplo, no lixo, consegue ter acompanhamento no exercício físico? Uma pessoa que trabalha o dia inteiro fora de casa e longe, etc., consegue ter a mesma alimentação saudável de quem compra comida orgânica? E a gente vai vendo as barreiras, mas vai chegar um momento que é na hora do transplante, tem algo que acontece que é o seguinte: nesse momento, os médicos veem quem são as pessoas que são mais prováveis de receber bem e ter essa recepção desse transplante. E essas pessoas são, em geral, aquelas mesmas que conseguem se cuidar. Elas precisam garantir que não vão fazer um exercício físico sem acompanhamento logo depois. Eles vão ver isso, né? Vai ter os cuidados, etc e tal. Essa pessoa não depende da ambulância para vir do interior para o hospital, ela tem uma rede de apoio que consegue cuidar dela, ela não tem que trabalhar no outro dia, e assim a gente vai acumulando, e o resultado é aquilo que a gente chama de racismo estrutural. Mas esse é o resultado de inúmeras barreiras, tá? Então, isso é muito importante a gente pensar, porque senão a gente não consegue combater o racismo, porque a gente acredita que combater o racismo é possível com uma palestra sobre racismo. Não, uma palestra sobre racismo, ela faz o quê? Conscientização para ações, que é aquilo que é o necessário no combate ao racismo estrutural. Bom, se a gente está pensando, né, o racismo estrutural como aquilo que estrutura as relações de poder, econômica, política, que faz com que pessoas tenham mais acesso à saúde, educação, saneamento básico e tudo que são os bens públicos e sociais de uma sociedade, é preciso pensar que a estrutura se faz do quê? De instituições, certo? O que é uma estrutura? São várias instituições. A escola é uma instituição, a educação é uma instituição, hospitais são instituições, né, saúde, ou seja, são várias instituições. Por isso a gente vai passar daquilo que é o racismo estrutural para pensar o que é racismo institucional. E aí é onde entra a escola. O que é racismo institucional? Vocês estão vendo a imagem, gente? Porque às vezes eu pergunto de vocês. Racismo institucional, sim. O conceito de racismo institucional, talvez a melhor pessoa que tenha feito, né, e tenha escrito sobre o racismo institucional no Brasil é a médica Jurema Werneck. Vocês podem procurar qualquer coisa, até pedir para a Tatá, se você achar, tá aí, aquele material da Jurema Werneck para botar aí no site, quem quiser, né, sobre o que é racismo institucional. Mas ela vai dizer que é a incapacidade de uma instituição de promover igualdade racial. Ou seja, é a incapacidade de uma instituição de espelhar a sociedade em que ela está presente. Então, vamos supor a escola Waldorf Carletti dá aula, né, no município de São Paulo. Né? O município de São Paulo tem 40% de população negra. A instituição tem 40% de pessoas negras em todos os cargos? Tem 40% de alunos negros? Não. O que acontece? A instituição tem racismo institucional. Se a gente tiver 40% de pessoas negras nessa instituição, só que elas estão ocupando os cargos de limpeza, segurança, merendeira, estão super representadas nesses cargos e subrepresentadas na diretoria, na gestão, na forma de organizar, etc. e tal, a gente também, mesmo que espelhe 40%, espelha em desigualdade. Né? Então, a gente precisa ver em todos os setores de uma instituição se ela espelha a sociedade em que ela está inserida. Qual é a novidade que a gente sabe do Brasil? Todas as instituições têm racismo institucional, a não ser aquelas que têm ações fortes de combate ao racismo institucional e que promovem ações para acabar com aquilo que é racismo institucional. Se a gente for pensar na universidade, como a Arlete, por exemplo, anunciou a lei de cotas, as universidades elas combatem racismo institucional aonde? Por exemplo, se o serviço é educacional. Na questão dos alunos. Ou seja, quando se coloca cotas para os alunos, você está pensando que você, né, precisa espelhar, e olha que a gente não combate realmente o racismo institucional com cotas, porque se fosse para ser combate ao racismo institucional, seria 56% de vagas garantidas para pessoas negras. Esse é o dado
que a gente tem no Brasil, 56% de pessoas negras. E a gente tem, principalmente numa instituição pública, que é o caso das universidades federais, 56% de pagadores de impostos que são negros, que sustentam aquela universidade. Então, ou seja, quem paga aquela universidade também é 56% de população negra, na qual deveria voltar aquele serviço que é a educação, né? Então, quando a gente tem cotas na universidade, a gente tem uma mínima tentativa de combate àquele racismo institucional que é dado no setor educacional da sociedade brasileira, né? A gente não tem esse mesmo combate, a mesma ação na saúde, a gente não tem nos aparelhos jurídicos, a gente tem na educação, porque pensa-se que a educação é uma forma, né, de formar pessoas para que elas vão ocupando todos esses outros lugares. Por isso que a educação virou um lugar-chave de pensar o combate ao racismo institucional. Agora, o que é interessante do combate ao racismo institucional? Eu voltei àquela primeira imagem, né, que é do TJ de São Paulo, é que o racismo institucional, às vezes, impede, ele é tão grande que impede que a gente veja o outro conceito, que é aquilo que a gente vai pensar como racismo interpessoal, ou que é aquilo que nós aprendemos na sociedade brasileira a nomear como racismo, que é a relação de um indivíduo com o outro, ou seja, é a atitude discriminatória de uma pessoa com outra. Quando esse jogador de futebol recebe, por exemplo, uma banana no jogo de futebol, tem alguém ali que teve uma atitude discriminatória, ou seja, está no âmbito das relações interpessoais. O racismo interpessoal, que é aquilo que a gente vai chamando de racismo individual, ele é composto por 3 categorias: discriminação, preconceito e estereótipo. O que é muito importante a gente diferenciar o racismo interpessoal, por exemplo, do racismo estrutural? Eu não sei se tem algum judeu aqui na sala, mas, por exemplo, o antissemitismo é um preconceito, né? Ele é um preconceito e ele foi nomeado como preconceito racial. As pessoas acham que as pessoas, por fazerem parte daquele grupo, elas são detentoras de uma coisa conspiratória, elas são donas do mundo, elas têm o mesmo lugar ideológico, etc. e tal. Isso e acontece às vezes na relação. A pessoa começa a contar moeda, fala que não tem dinheiro, fala, judeu mesquinho, etc. e tal. Mas isso faz com que essas pessoas tenham menos acesso à saúde, educação, saneamento básico, etc., etc. Percam direitos, a polícia mate essas pessoas no Brasil? Não. Então, elas não estão sob a égide do racismo estrutural. Por que eu estou falando isso? Porque combate ao preconceito não é a mesma coisa que combate ao racismo estrutural. Ou seja, é um preconceito, mas não está na égide daquilo que a gente vai chamar de racismo estrutural e racismo institucional. Agora vai ficar bastante evidente. A Alemanha nazista, o Estado-nação Alemanha nazista, se estruturava a partir do antissemitismo? Sim, essas pessoas perdiam direitos, perdiam as casas, tinham menos oportunidades, eram enviadas, né, para um lugar de genocídio. Então, por que eu estou falando isso? Porque no Brasil, quem sofre, né, e quem está sobre a égide de racismo estrutural são os negros e os indígenas. É muito importante a gente pensar isso, porque às vezes a gente vai começar a falar sobre diversidade em empresa, diversidade em escola, ou de ações afirmativas, e aí começa, mas e os não sei o quê, e os japoneses, e os asiáticos, e os judeus, e etc., e os árabes, né? É muito importante que a gente pode pensar que pode até ter outros grupos que estejam sobre, né, e sofram preconceitos, mas eles não estão sobre aquilo que a gente vai chamar, né, da égide de racismo estrutural ou racismo institucional. A gente tem uma história que faz com que esse seja o resultado, porque o racismo ele não acontece do nada, né? Por isso que em cada lugar do globo ou em cada lugar do mundo, quem sofre racismo não são as mesmas pessoas, elas estão ligadas à história do lugar, né? E qual é essa história, né, brasileira de criar aquilo que a gente vai chamar de racismo estrutural? A gente tem no Brasil, principalmente,
né, aquilo que eu vou chamar de ideologia e que é nomeado por vários autores de ideologia do embranquecimento. Vocês estão vendo essa foto, essa imagem que chama Redenção de Cã? Quem estuda raça conhece essa imagem. Essa imagem, ela é um desenho, uma pintura feita, olha só a data, 7 anos depois da abolição, né? E chamava Redenção de Cã. Por que a Redenção de Cã? Porque antes da gente ter aquilo que é nomeado como racismo científico, nós tínhamos algo que era o racismo religioso, que acreditava-se que negros poderiam ser escravizados, pois eles eram filhos de Cã. Ou seja, a Bíblia, né, dizia que os filhos de Cã poderiam ser castigados, não a Bíblia, né, a instituição igreja, porque assim, a instituição não é a mesma coisa que a fé individual de cada um. Acreditava-se que essas pessoas poderiam ser castigadas, escravizadas, porque elas eram filhas de Cã. Essa era a justificativa para a escravidão dada pela instituição Igreja Católica. E por que a redenção de Cã? Vejam que tem uma senhora negra, uma filha um pouco mais clara, um genro que provavelmente é um português nessa imagem, e um neto branco. E a pessoa com a mão para cima. Cã seria, né, seria a redenção, o momento da redenção, o momento em que a população se tornasse branca. Eu não sei o quanto vocês sabem, né, do momento da abolição no Brasil, mas a gente teve, durante a escravidão, que são aí quase 350 anos, né, de tráfico, onde pessoas, sujeitos, que tinham sonhos, família, cultura, linguagem, né, etc. e tal, foram, né, tornados mercadoria, transportados, traficados para o Brasil, em ideia de mercadoria e vendidos como mercadoria durante 350 anos. Isso são quase o último número daquele livro de escravidão, diz que foram 12 milhões de pessoas que foram traficadas, sem contar a quantidade de pessoas que se perderam no caminho, na própria África, né, nesse trajeto até chegar aos portos na qual eles foram traficados. Porque pensa que essas pessoas saíram do interior, saíram de cidades pequenas e foram traficadas até chegar ao porto. A quantidade de pessoas perdidas e assassinadas nesse projeto. Esse é o Brasil. Quando a gente chega no Brasil mais ou menos 5 milhões de africanos aqui, traficados. Ou seja, a gente tem quase 5 milhões. Todo mundo lembra do número, né, de 6 milhões de mortos na guerra. A gente tem quase 6 milhões de mortos neste trajeto. O último livro, né, Escravidão, do Laurentino Gomes, vai dizer que mudou a forma em que os tubarões nadavam no mar, porque essas pessoas, né, viravam alimento. Ou seja, essa é a nossa história, e a gente tem que lidar com essa história para poder, né, mudar de história, né? Porque tudo aquilo que não é resolvido, ele retorna como tem retornado, né, neste momento que a gente está de país. Quando a gente chega nesse momento que é a abolição, e a abolição não se dá, né, pela princesa Isabel, ela se dá pelos movimentos de libertação da população negra, né, e também por uma pressão muito grande da Inglaterra, que estava se industrializando e precisava vender aquilo que era industrializado. Como é que você vende mercadoria para uma população escravizada? É preciso que as pessoas se tornem consumidoras, né? Então, tem uma pressão da Inglaterra para o fim do tráfico e também para a competição com a Inglaterra não ser desleal na hora da industrialização, porque eles começam a pagar, né, os trabalhadores, enquanto nós tínhamos uma América inteira com a mão de obra escravizada. Então, nesse momento histórico, nós temos aí um país, que é o Brasil, com mais ou menos essa proporção. De cada 5 brasileiros descendentes de africano, a gente tinha um aí descendente
de português. Os indígenas não tinham sido contados nesse censo, para a gente imaginar o silenciamento da questão indígena nesse momento histórico. E é muito importante que a gente pense que os grupos raciais não existem a priori. Não existe grupo racial antes deste momento histórico. Até esse momento, o que existiam? Africanos, libertos, cativos, vários outros nomes. Não existia essa coisa negros e brancos. Existia português, né, colonizador, existiam vários nomes. Neste momento, que é o século XIX, que se cria a ideia de raça. Ou seja, aquelas pessoas que eram, né, se vocês forem ver nos livros sobre escravidão, as pessoas vendiam e compravam, né, os escravizados e elas falavam de onde essas pessoas. Manuel do Congo. Não está escrito negro, era Manuel do Congo. Não sei quem, Angola. Né? São vários grupos, e é importante a gente pensar que quando as pessoas falavam Congo, Angola, etc., elas não estão se referindo de onde aquelas pessoas saíram, qual é a origem dela. É por isso que as pessoas não conseguem chegar na origem delas. Elas estão falando qual é o porto que elas saíram. Quando a gente faz a reconstrução da população escravizada no Brasil, a gente consegue chegar no porto. É como se vocês falassem o seguinte: Ana Congonhas, Arlete Guarulhos, que é um lugar que você consegue chegar até naquele momento, porque da onde elas saíram, dentro de todo aquele continente africano, é impossível remontar. Ou seja, a escravidão ela produz uma ruptura total com aquilo que é a ideia de origem da minha cultura, da minha linguagem, etc. E aí, neste momento, as pessoas viram negros no pós-abolição. E o que acontece? É um momento que inventam a ideia de raça. A ideia de raça na Europa, bem nesse momento. O que é a ideia de raça? Raça não existe. Todo mundo concorda que raça não existe? Não existe raça biológica. Todo mundo aqui sabe, espero que vocês todos saibam que raça biológica não existe. Mas, naquele momento, havia uma pergunta no ar. Por que há desigualdades entre os seres humanos? Vamos supor que eu perguntasse para vocês, por que há desigualdades entre os seres humanos? Provavelmente as pessoas, muitos de vocês responderiam, por causa do capitalismo, por causa da exploração do homem sobre o homem, por causa das desigualdades de gênero, por causa do sexismo, por causa da dominação, né? Muitas pessoas responderiam. Mas tem pessoas que respondem porque os bons são os que vencem. Quem já ouviu essa resposta? Darwinismo social, os bons são os que vencem? Então, nesse momento histórico, né, há uma pergunta que é para ser respondida, por que a desigualdade entre os seres humanos? Pensa que está bem na época da expansão colonial para a África, hein? E as pessoas respondem o seguinte: há desigualdade entre os seres humanos porque somos desiguais biologicamente. Há grupos que são superiores e há grupos que são inferiores. Os grupos são superiores moralmente, intelectualmente, esteticamente, uns aos outros. E o próprio grupo que inventou a ideia de raça, que foram os europeus, se autocolocaram como superior moralmente, intelectualmente, esteticamente, né, numa hierarquia de valores sobre os outros grupos. Vejam que a raça, ela é filha do racismo, ela não é a mãe do racismo. Ou seja, porque o racismo é uma dominação de um grupo sobre o outro. Ela é filha da dominação colonial. Ela é resultado e justificativa da dominação colonial. Não existia a ideia de raça antes. O que existiam eram os europeus que se expandiram e dominaram outros povos, né? Esses povos eram Jeje, Nagô, Yorubá, etc. E tal. Essas pessoas só se tornam negros no 19, com a ideia de raça, né? E com o processo diaspórico da escravidão, né? Que vai se tornando. A gente vai formando essa ideia de raça desde o 16, mas ela se consolida com uma ciência eugênica, né? Que acontece na Europa, que vai formar uma ideia de raça, junto com uma ideia de eugenia que diz o seguinte: é preciso fazer a população mundial, eugenia, não sei se vocês lembram, se tornar melhor.
E a ideia era que para ela se tornar melhor, ela precisava se tornar o quê? Branca, né? Era essa a ideia de eugenia. Nós tínhamos aí, né? Então, os deficientes deveriam ser assassinados, os negros, né? Eles, nesse momento histórico, a ideia de raça falava o seguinte: se brancos e negros se misturarem, vai degenerar o branco. Era isso que tinha nessa ideia biológica de raça no 19. Agora, não sei se vocês têm cachorro aqui, né? O que é raça, gente, para cachorro? Cachorro é uma espécie, né? Por isso que eu gosto de falar da arbitrariedade da ideia de raça. Cachorro é uma espécie, certo? O que a gente diz que o cachorro tem raças diferentes? Porque a gente diz que vai ter um gene, né, genético, certo? Vai ter um gene que vai definir o quê? O fenótipo do cachorro. Ele vai ter mais pelo ou menos pelo, os cachorros de raça, o vira-lata não, tá? Vai ter mais pelo, menos pelo, orelha mais assim, orelha menos aquele, é maior, é menor. E a gente olha para o cachorro e sabe dizer, olha, esse é um pitbull, esse é um rottweiler, esse é um poodle. Mas, ao mesmo tempo, a gente, a partir desse fenótipo e desses genes, pressupõe que esses cachorros têm comportamentos diferentes, certo? Um é mais agressivo, não tem o cachorro cão de guarda, pode ser treinado para ser cão de guarda. O outro cachorro é mais mansinho. Não tem cachorro que a gente diz que é mais inteligente. Enfim, quem conhece o cachorro diz isso. Isso é a ideia de raça para cachorro. Imagine que essa ideia foi transportada para seres humanos. A ideia de que genes biológicos definiriam, né, o comportamento moral, intelectual e estético das pessoas, ou seja, a ideia de civilização que está por trás. Agora, veja, raça não tem nada de biológico, ela é uma condição geopolítica, não é coincidência que só tem 4 raças entre os seres humanos, inventaram 4 grandes raças. A Ásia, que foi conquistada, a África, que foi conquistada, a América indígena, que foi conquistada na colonização. Asiáticos, negros, vermelhos, que depois viraram os indígenas, e o branco europeu. As 4 raças, elas se coincidem, por acaso, coincidentemente, com o processo de colonização geopolítica. Bom, a ciência provou que raça não existe, biologicamente. Inclusive, se vocês forem ver, não existe ninguém branco dessa cor, né? Poucas pessoas são pretas que a gente conhece dessa cor, certo? O que existe entre os seres humanos? Cores, que são características físicas tão diversas como tamanho de pé e altura. Totalmente arbitrário. E, inclusive, as pessoas não são brancas nem pretas, elas são bege, rosa, marrom, de outras cores. Como é que cor vira raça? Cor vira raça a partir do processo de dominação. Isso é super importante para a gente pensar. Por exemplo, como é que o meu filho, e esse é um exemplo que eu vou dar, porque tem a ver com antirracismo, aprendeu a transformar cor em raça. A gente só pode transformar cor em raça a partir do racismo. O que isso significa dizer? Por exemplo, meu filho foi apresentado à escola que ele ia estudar. Eu escolhi uma escola que tinha conteúdo afro-brasileiro, Lei 10.639, bonecas negras para o meu filho. Ok. Quando a gente foi apresentado para essa escola, a gente foi apresentado para a escola assim. Mãe, né, com o filho, essa aqui é a professora, ela é a responsável por cuidar do teu filho. Então, se você precisar de afeto, carinho, etc. e tal, você pode falar com a professora Rosane. Tudo nome fictício, tá? Essa aqui é a diretora, ela fica nessa sala, ela que toma as decisões, caso você precise de alguma coisa, de alguma mudança, avisar alguma coisa na escola, pagamento, etc. e tal. Isso a gente foi sendo apresentado. Procura a Joana, ela fica nessa sala. Essa aqui é a nutricionista. Ela é a pessoa que cuida da alimentação, caso tenha alguma alergia, e assim a gente foi sendo apresentado para a escola. Quando a gente chegou nas merendeiras e depois na limpeza e também na servidora que ficava na porta, que era a segurança, essas pessoas não foram apresentadas para o meu filho na escola, tá?
E aí eu virei para a diretora e falei o seguinte, escuta, por que essas pessoas não estão sendo apresentadas, né, para o meu filho? Aí a diretora falou, desculpa, elas são terceirizadas. E acabou de começar o ano, a empresa mudou e eu não sei o nome. A diretora não tem culpa nenhuma, realmente elas são terceirizadas, certo? Agora, vejam só, o STF, há 15 anos atrás, aprovou a terceirização de tudo aquilo que eles nomearam como trabalho meio, tá? O que é trabalho meio? Segurança, limpeza e a merenda da escola. Quem é que decide que comer na escola não é a atividade fim da escola? Quem é que decide que a limpeza também não é atividade fim? Mas a nutricionista olha, a pessoa que se formou, ela é contratada da escola. E a segurança de uma escola também é trabalho meio. Gente, segurança de uma escola onde vai crianças é trabalho meio. Por acaso a escola funciona com segurança? Né? E aí é importante a gente pensar que esses são os trabalhos no Brasil ocupados, em sua maioria, por negros e foram terceirizados sem nenhum escândalo nacional. Vocês imaginam aquela foto daquele que eu botei lá no começo do TJ, aquelas pessoas serem terceirizadas? Bom, fecha parênteses. Naquele dia, o meu filho aprendeu uma coisa. Tem pessoas que têm nome. Essas pessoas que têm nome têm uma função importante na escola. A função que elas exercem é reconhecida. Se ele precisar de afeto, carinho, saber, cuidado, ele vai procurar essas pessoas. Essas pessoas têm salas, elas vestem roupas que elas mesmas escolheu, cada uma delas. Todas elas são brancas. Tem pessoas que não têm nome, não são apresentadas. A função que elas exercem não é importante para a escola, porque não foram apresentadas. Todas essas pessoas usam o mesmo uniforme e elas são negras. Ele acabou de aprender o quê? Que tem pessoas que importam e pessoas que não importam. Por que aquele dia eu soube que cor virou raça na ideia do meu filho? Porque no outro dia ele viu uma pessoa com aquela roupa da terceirizada e era uma mulher branca. E ele virou para mim, mamãe, aquela pessoa não tinha que ser marrom? Com 5 anos. Ou seja, a escola tem Lei 10.639, a escola tem História da África, tem bonecas negras. Por isso que é importante a gente saber que racismo não é o mesmo que preconceito. Não se combate racismo contando história da África. Isso combate preconceito. Racismo tem a ver com os lugares em que as pessoas ocupam numa estrutura de uma sociedade. Fundamentalmente isso. Lugares de poder político, econômico, né, jurídico, de decisão, etc. E tal. Isso é muito importante para a gente pensar o que é uma escola antirracista. Porque, em geral, a gente vai pensar que uma escola antirracista está relacionada aos conteúdos em que elas veiculam. Conteúdos combatem preconceito, que tem a ver com a relação interpessoal entre os sujeitos. Lembra que a gente falou que hoje a gente ia falar de atitudes entre as pessoas, atitudes racistas também na escola? Isso tem a ver, combater atitudes racistas tem a ver com o combate à discriminação na relação interpessoal. Isso, na verdade, está combatendo preconceito e discriminação. Mas racismo, que é a dominação de poder político, econômico, institucional de um grupo sobre outro, ele combate com mudança na instituição, no corpo institucional das instituições. Tá? Então, voltando a como que isso, o que é o racismo institucional, aqui nessa primeira foto, ela precisa, principalmente, de ideologias que sustentem isso. Lembra? O racismo ele não poderia se funcionar sem ideologias muito fortes que funcionem e sustentem o fato de que a gente olhe para uma imagem como essa e fale que o TJ está cheio de juízes. Imagine se fosse cheio de juízes, se as pessoas aqui dessa foto fossem negras. A gente não ia olhar cheio de juízes, está cheio de negros. Ou seja, algo precisa naturalizar que a gente olhe essa foto, que a gente olhe, se vocês botarem no Google, né?
Põe lá, Escola Waldorf, fotos. Vai aparecer um monte de escola com criança branca. A gente naturaliza essas imagens como algo que aparece como natural. Então, a raça, que eu estava explicando para você, o que é a raça? Se eu tivesse que falar, Lia, o que é raça rápido? É a naturalização da história social, ou é uma forma de dar significado às relações de poder da história social que foi construída. E qual é essa história? Lembra que eu estava falando da ideologia do embranquecimento? Então, voltando, eu faço toda uma volta para chegar nesse lugar, né? Voltando aqui, a gente tem um país no pós-abolição com 4 ou 5 pessoas negras para cada branco. E a ideologia racista, do racismo científico, aquela que eu expliquei, da eugenia, ali, que acredita numa ideia de raça, entra no Brasil com tudo. Esse Brasil, nesse momento histórico, precisava se industrializar. Lembra que no século XVIII, XIX, começa a se industrializar o mundo, né? Revolução Industrial? Precisa se industrializar e precisa, principalmente, não existia a ideia de brasilidade, tá, gente? Não existia. Não existia essa coisa brasileiros, nem sabiam quais são. Em 1822, por exemplo, as pessoas não sabiam que nome dar essa população que morava aqui. É a população que era trabalhador da colônia, tá? É importante que a gente pense de cada 10 anos do Brasil, 7 foram de escravidão. A instituição que mais explica o Brasil de hoje é a escravidão. Porque a gente conta isso na história como aconteceu a escravidão, como se fosse aquela coisa da infância, sabe? Aquela coisa que a gente junta uns 5 anos da infância, sei lá, todas as vezes que a gente ia para o colégio, todos os dias em um dia só na nossa memória, é mais ou menos isso. Teve a escravidão, e agora aconteceu a história. Mas a gente tem, de cada 10 anos de Brasil, 7 de escravidão. Então, é assim que vai se estruturando a ideologia brasileira. A gente tem a ideologia do embranquecimento, que é pensar, precisamos industrializar essa nação e precisamos, então, torná-la ela branca, porque os brancos são moralmente, intelectualmente, esteticamente superiores, e se nós queremos tornar esse país desenvolvido e civilizado, ele precisa se tornar branco. Esses eram o que a elite intelectual pensava nessa época. Um dos autores, que era Oliveira Viana, por exemplo, acreditava que o país se tornaria fenotipicamente branco, totalmente branco, em 2012. Veja, há 10 anos atrás. Esse era o cálculo dele, porque eles acreditavam que o gene branco era superior ao gene dos negros e dos indígenas. Então, existiam 2 formas de tornar esse país branco. Que talvez muitos de vocês sejam descendentes dessa história, que é trazer imigrantes brancos para o Brasil. De 1850 a 1930, entraram mais ou menos 5 milhões de imigrantes. Quem eram os imigrantes que chegaram aqui? Eram aquelas pessoas que estavam vivendo hiper bem na Europa, a grande maioria? Não, era a ralé branca da Itália, a ralé branca da Espanha, a ralé branca da Alemanha, aquela pessoa pobre que o Brasil teve um acordo, uma política. Hoje a gente chama de ideologia do embranquecimento, que foi um dia uma política. Ou seja, o governo brasileiro chegou na Itália, olha só, você quer mandar imigrantes para cá, a gente vai favorecer com a compra de terras, a gente vai ajudar a dar trabalho. Quem ouviu isso aqui do avô e do bisavô? Ou do bisavô, do tataravô? Alguém deve ter ouvido isso aqui. Né? Tinha alguns imigrantes que, na época do Getúlio, não eram benquistos. Né? Os asiáticos não eram benquistos, os judeus foram negados de entrar, mas italiano, alemão, espanhol, polonês, todos esses eram considerados aquele, né, que seria um bom trabalhador para o Brasil. Então, a gente tinha aí esse momento de população imigrante chegando. Nesse momento histórico, e talvez ele seja o fundamental para a gente pensar como é que o racismo se dá como estrutura hoje, começa a industrializar o país, e os postos de trabalho, sabe aqueles postos de trabalho, Matarazzo, grandes empresas, chão de fábrica, são feitos para os imigrantes brancos. Então, a gente ouviu a narrativa dos imigrantes brancos, bastante feita no Sudeste brasileiro, que é o seguinte: meu avô chegou, meu bisavô chegou pobre, trabalhou muito e conseguiu enriquecer.
Quem já ouviu isso aqui na própria família? Muita gente, certo? Agora vamos pensar, é a categoria trabalho que está no centro desse discurso do imigrante, não é? Trabalhei? Todo mundo ouviu isso? Pensa o seguinte, o que é trabalho para a física? Não estou falando para Marx, tá, gente? Estou falando para a física. Investimento de caloria para transformar algo. Pensa a população negra no Brasil, que estava, há 17 gerações, hoje em dia a gente pode pensar, 17 gerações trabalhando de sol a sol, quase, de segunda a segunda, investindo caloria na construção desse país. Das plantações, ciclo do açúcar, ciclo do café, ciclo do ouro, todas as construções de São Paulo para cima, quase, não deve ter uma pedra, um lustre que não foi construído por mãos negras. Quem é o trabalho que enriquece, gente? É o status dado ao branco, ao status que só a variável raça pode incorporar, essa variável, essa ideia de raça, onde a ideia de competência, de inteligência, de confiabilidade recai ao branco, com todos os estereótipos de positividade em que os brancos construíram sobre uma autoimagem de si próprio, nessa ideia civilizatória. Nesse momento histórico, a brancura da pele se torna uma posse, assim como um carro é uma posse, uma casa é uma posse, ser branco é uma posse para a mobilidade social na estrutura do país. A gente tem uma ideologia, ela chama política do embranquecimento. Não estou inventando isso. Foi feita uma política, vocês podem pegar no livro. Oliveira Viana foi para o Congresso das Raças, na Alemanha, falar o seguinte: olha, nós achamos uma solução para o problema racial brasileiro, embranquecer a população com a imigração e com a mestiçagem. Agora nós vamos tornar esse país civilizado. Toda a ideia de desenvolvimento, civilização, a imagem de progresso está associada a essa ideia do branco. Provavelmente na ideia, né, da imaginário de vocês, quando a gente pensa em desenvolvimento ou numa construção desenvolvida ou em algo, vai vir essa ideia, sei lá, o que é um prédio, né, que você acha bonito, desenvolvido? O teatro municipal, aquela construção típica europeia. Ninguém fala a Oca é um desenvolvimento. E ela é um desenvolvimento que não estraga, inclusive, a natureza, né? O que começa a acontecer nesse momento histórico? A raça, que ela era vista como uma biologia, né, biológica, cai por terra, tá? Cai por terra completamente. E o Brasil começa a incorporar a ideia de que há culturas superiores e culturas inferiores. Já que a raça biológica não existe, a gente tem um grande livro chamado Casa Grande e Senzala, produzido por um sociólogo chamado Gilberto Freire, que todos vocês devem conhecer, na qual ele vai dizer quem é o povo brasileiro. Gente, quem é o povo brasileiro? Ele vai lá e fala, bom, tem o branco, o negro e o indígena. E ele vai dizer que tem cultura branca, cultura negra e cultura indígena. Agora, veja, os negros eram mais ou menos, minimamente, sei lá, 200 culturas diversas. Os indígenas no Brasil, 365 que a gente tem hoje de línguas diversas. E os brancos, a gente sabe dizer que os alemães não são igual aos italianos, sabe? Que os espanhóis não são igual aos poloneses. Agora, a ideia de que os negros e os indígenas têm uma cultura, isso é a racialização de diversas etnias e tornar diversas etnias na ideia de raça, né? É transformar como se fosse uma massa negra, uma massa indígena. A gente não faz isso com branco, né? A gente sabe, por exemplo, e isso vai aparecer no nosso currículo, mostrar uma diversidade entre os brancos, sabe? A gente sabe dizer, olha, a comida, o macarrão, esse macarrão é feito, né, na Itália, por isso que está aqui na Moca, no Bexiga, né? A comida japonesa, etc. e tal, a gente sabe dizer. A comida alemã é essa salsicha. Agora, a gente não sabe dizer que a gente come carne ensopada cheia de legume porque é um prato típico de Moçambique. Então, a gente tem uma história contada, né, a partir de um lugar em que o branco se torna sociedade, o negro se torna
tribo, certo? O branco são sociedades complexas, esses são primitivos. Tudo isso é transportar a ideia de raça biológica para a ideia de cultura. E a ideia de cultura ficou tão fixa e estanque quanto a ideia de raça biológica, só foi transportada de um para o outro. E a gente qualquer pessoa que estudou antropologia ou etc e tal, sabe que cultura não é uma coisa fixa. Inclusive, brancos e negros, como diz o Kabengele Munanga, não são como macieiras e bananeiras que dão maçãs e bananas. A gente conhece brancos que, inclusive, jogam muito bem capoeira, certo? Ou seja, não quer dizer que a pessoa é assim e que ela dá aquela cultura. E negros que tocam muito bem violoncelo. Ou seja, não está no corpo da pessoa fazer a produção da cultura. O que foi a ideia de cultura, né, transportada como se fosse uma ideia biológica? E essa ideia de culturas superiores e culturas inferiores. No Casagrande Senzala, ele vai dizer o seguinte, a metáfora melhor que eu já li, esqueci o nome do autor agora, desculpa, eu vou achar depois e mando para vocês, é a ideia de que o branco aparece como se fosse o rio Amazonas, ele é o civilizatório, ele é o desenvolvimento, ele é aquele que construiu o Brasil, e os negros e os indígenas como se fossem afluentes. Tanto que a gente vai falar no currículo a contribuição do negro para a cultura brasileira, a contribuição do indígena. Agora, o branco construiu a nação, a ideia de civilização. É mentira, gente. Construção dessa nação, a construção dessa nação foi feita, né, com a contribuição dos grupos, mas principalmente pela população negra. Né? Se a gente for pensar a cidade de São Paulo, a construção de São Paulo também foi feita pelos indígenas e pelos negros, se a gente pensar que os nordestinos são indígenas e negros, né? Principalmente. Mas essa ideologia do embranquecimento, ela vai colocando o branco nesse lugar e vai funcionando. Então, a gente tem no Brasil uma ideologia de embranquecimento que faz com que o branco seja aquele sujeito em que o país desejava, tinha um desejo de nação de tornar as pessoas brancas. E aí, esse lugar vai transformando, né, um imaginário que, a partir do Casagrande Senzala, nós somos um país de democracia racial. Quem já ouviu esse negócio de democracia racial aí? Ah, o Brasil é um país de democracia racial, brancos e negros vivem em harmonia, vivemos muito bem. Então, a gente tem duas ideologias que sustentam totalmente o racismo estrutural. Uma que é a ideologia do embranquecimento e a outra que é o mito da democracia racial. O que acontece? Né? Na década de 30 do século passado, né, a gente tinha aí, inclusive, uma necessidade de construir uma identidade nacional. Acontece que a gente tinha um racismo científico, tá? Falando que a população brasileira, negra e indígena, era degenerada e que ela não tinha como dar certo. Esse país não tinha como dar certo. Quem é da minha idade ouviu a Odete Reutemann falando quem matou, como chama? Qual era o nome dessa novela? Alguém lembra qual é o nome dessa novela? Esqueci o nome da novela. Bom, ela falando no último capítulo... Vale Tudo. Vale Tudo. Último capítulo de Vale Tudo, falando esse país não tem como funcionar, é uma mistura de raças. Inclusive, essa era a ideia que funcionava no imaginário de várias pessoas, certo? O que acontecia ali na ideia, né, de um racismo científico? Que esse país não tinha como funcionar, porque era uma mistura de raças. Na década de 30, pensa aí, Getúlio, uma ideia de brasilidade, precisava transformar esse país numa ideia de nacionalidade. A gente tinha a Semana de 22, que é pensar o quê? Vamos construir uma brasilidade. Então, Gilberto Freire, nessa época, apesar de ser bastante racista para o dia de hoje, ele é aquele que faz o seguinte, naquela época, vamos transformar a mestiçagem numa coisa que vai construir essa ideia de identidade nacional. Então, somos todos mestiços, todo mundo ouviu isso também em algum momento, certo? Nós somos um país mestiço de brancos com negros e indígenas que vivem em harmonia. Essa é a ideologia que vai se construindo para construir uma ideia de identidade nacional. Só que, veja, não teria nenhum problema a gente ter uma ideologia de mestiçagem se essa ideia de mestiçagem não tivesse dentro dela uma hierarquia. O branco como superior, os negros e os indígenas precisam se misturar a esse branco para se desenvolver, para tornar, né, melhores. Aí, olha só como
o mito da democracia racial se junta à ideologia de embranquecimento. Precisamos tornar esse país branco. A mestiçagem é um caminho, ela não é um fim em si mesmo, nessa ideia, ela vira um caminho para tornar esse país branco. Por isso que, às vezes, as pessoas, né, os movimentos negros unificados fazem uma crítica à ideologia de mestiçagem e vêm as pessoas e falam, não, mas a mestiçagem é tão legal, a gente é um país mestiço, de harmonia, e o que eles estão denunciando? Que essa mestiçagem não está colocando brancos e negros e indígenas no mesmo lugar, ela é hierárquica, né? Ela é algo que faz para tornar este país branco, e não para tornar esse país, de fato, mestiço. Essa era a ideologia do embranquecimento. Bom, por que eu precisei, né, fazer todo esse contexto histórico? Porque senão a gente não entende quais são as ideologias que sustentam. Então, a gente tem aí a ideologia do embranquecimento, o mito da democracia racial, que vai se traduzir num racismo de intimidade, que é muito diferente daquilo que a gente viu na África do Sul, que é o apartheid, ou nos Estados Unidos com a lei do Jim Crow, que era a segregação. Então, muitas das pessoas no Brasil alegam que a gente não é racista porque eu tenho amigos negros, sou casado com negro, tenho filho negro, não sei o quê, não posso ser racista. Quem já ouviu tudo isso? As mulheres que estão aqui vão entender que não tem a menor lógica isso. Faz sentido para as mulheres ouvirem isso? Ó, eu não sou machista, eu sou casado com uma mulher? Faz sentido? Nenhum, certo? A hierarquia está posta. A mulher tem que trabalhar mais, a mulher, a voz dela vale menos, ela é a pessoa que é responsável maior por cuidar dos filhos. Ou seja, a intimidade no Brasil não impede o racismo. A gente tem um racismo que é de intimidade, as pessoas são próximas, mas elas são próximas de forma hierárquica, né? Elas são próximas daquele ponto que está próxima, né? Fica do lado, mas fala, pode pegar um cafezinho ali para mim? Pode fazer não sei o que para mim? Que é isso que está nas relações mais do micro lugar e que vai se transformar na escola, né? Naquilo que é o racismo cotidiano. As pessoas convivem, brincam, só que na hora de brincar, e é isso que vem, né? O maior tempo na escola, para mim, quando me chamam na escola, minha filha foi brincar com a outra amiguinha, a mãe, né, da criança negra, e a amiguinha foi brincar com ela que ela era empregada. Alguém já viu isso acontecer na escola? Ela era empregada e falou para ela fazer isso, e falou para ela fazer aquilo, etc, etc, etc. Como é que a gente combate o racismo de atitudes, gente? Que é tudo isso para falar do combate de atitudes, né? Não tem como você falar para uma criança ou para outra criança, isso é racismo. É igual eu falar que essa foto lá de cima é racismo estrutural sem explicar tudo que leva aquilo, né? Você fala, é racismo, não vai fazer nenhum sentido. O que é preciso? É preciso tirar a hierarquia daquele lugar. Bom, por que uma empregada tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo? O que você está mandando nela? Ela é uma trabalhadora. É assim que se combate racismo na conversa. Ela é uma trabalhadora. A tua mãe não é uma trabalhadora? Ela não vai trabalhar todo dia? Por que esse trabalho está valendo mais no teu imaginário? O que eu estou querendo dizer com isso? Não é falando é racismo, é falando isso é hierárquico, é mostrando o racismo. O racismo ele acontece pela hierarquia. Não adianta falar é racismo, é preciso retirar a hierarquia das relações. E é exatamente isso que é o mais difícil naquilo que são as relações que são dadas nas instituições num lugar de racismo estrutural. As pessoas negras têm uma voz que vale menos. Quando elas falam, muitas vezes são vistas como agressivas. O racismo institucional faz com que os próprios grupos de denúncia ou os profissionais negros da própria instituição tenham um lugar que vale menos, né? Tudo isso vai acontecendo nas hierarquias colocadas, porque elas se reproduzem da escola, né? Isso é fundamental para a gente pensar o combate ao racismo institucional. A gente vai ver, né? Tudo isso a gente está fazendo porque a gente está pensando no letramento, né? Para pensar a escola antirracista. A Thaís vai falar na semana que vem do currículo, fundamentalmente. Mas o que eu estou tentando trazer para vocês, principalmente hoje, é o formato da instituição que promove o racismo institucional. É o formato de quem tem voz, de quem não tem voz, de quem pode colocar, quem não pode colocar, quem toma as decisões, quem não toma a decisão,
quem trabalha nos cargos mais inferiores. Né? Isso que é fundamental. E se a gente for pensar o combate ao racismo estrutural, ele só pode se dar com a relação do sujeito na instituição. O que eu estou querendo dizer com isso? Lembra que eu falei lá do meu filho? Né? Vamos supor que eu gosto desse exemplo, eu sempre dou esse exemplo, porque já me ouviu falar, já me viu falar esse exemplo 1000 vezes, porque eu acho bom. Que uma criancinha vai lá e bate nele na escola. Fala, você é um negro sujo, não sei o quê. Aí ele chega em casa chorando. Eu falo para o meu filho, o quê? Bate nessa criança, não brinca mais com ela. Vamos supor que essa é a minha solução como mãe. Vamos supor que seja essa, tá? Eu estou falando para ele revidar uma pessoa, né, um outro sujeito. Agora, se a escola só tem professores brancos, o currículo é eurocentrado, as pessoas que têm valor são brancas. Eu falo para ele, bate na escola? Funciona? O que é preciso? Que os indivíduos dessa escola, né, eles ajam dentro da instituição para combater o racismo institucional. O racismo não se combate com uma autorreflexão, eu vou sentir o quanto eu sou racista, eu preciso me desconstruir, preciso me desidentificar. Isso aí é coisa de divã, gente. Isso é coisa de divã, cada um que se resolva com isso, né? Essa coisa, vou rever minha branquitude, vou ficar sentindo minha branquitude. Não. O racismo não se combate com essa, ele é um passo importante para a reflexão, mas ele se combate principalmente com o sujeito dentro da instituição. E o que é o sujeito da instituição? Vamos por o mesmo exemplo que eu dei ali da escola. É criar regras e normas e formas em que essa instituição garanta, né, a entrada de negros, a contratação de professores negros, a coisa, e que não precise que a Arlete esteja lá para garantir isso. A instituição já tem normas, protocolos, regras e formas de que isso esteja garantido. Se a Arlete for embora amanhã e falar, eu quero, que a escola, que eu vou passear, vou morar agora na China, a escola continua com as regras, formas e normas institucionais de combate ao racismo. Não pode depender de um indivíduo. Não pode depender de um coletivo. Então, por isso que essa formação ela tem o sentido de ir criando, né, que os grupos das escolas vão se formando a tal ponto de que crie tudo isso para combater o racismo institucional, que tem a ver com várias etapas daquilo que é a instituição. Mas é mais difícil, e talvez... eu estou vendo que eu tenho mais 5 minutos para falar, menos que isso. O mais difícil, e principalmente o fundamental, que é o mais difícil nesses 20 anos que eu tenho trabalho, é a vontade política. A vontade política das pessoas brancas em movimentar dentro da instituição é o mais difícil. O resto, depois você fala, como é que faz? Contrata, vocês podem contratar, inclusive, né, pessoas com que sabem e que falam, olha, é preciso fazer o censo, depois do censo criar metas de contratação, formas de formação, vamos pensar em 10 anos, vamos pensar em 5 anos, etc. E tal. Agora, é preciso ter vontade política. E a vontade política não é uma palestra, né? Ela é esse lugar em que a instituição vai se movimentando para combater o racismo institucional, né? Fazer com que isso aconteça, né? Eu acho muito importante a gente pensar, né, que o pós-abolição é hoje, tá? Fazem 10 anos que a gente tem a primeira ação afirmativa de combate a racismo nesse país. Pensa que, naquele momento histórico em que a gente teve a abolição, 5 milhões de pessoas negras foram jogadas à própria sorte, enquanto a gente trouxe 5 milhões de imigrantes para ocupar os postos de trabalho, com terra, etc. E tal. E não foi feita nenhuma política, né? Nenhuma política. Por isso que todos nós que estamos vivos nesse Brasil hoje em dia, né, a gente precisa se comprometer com o combate ao racismo. Porque não tem, né? Se todo mundo na escola, e nas escolas Waldorf, por exemplo, ou em todas as escolas aqui, resolver que não é racista, e vai lá e reflete profundamente, vou tirar meu estereótipo sobre o negro e tal. Isso combate racismo? Por isso que a frase da Angela Davis é que numa sociedade onde tem racismo estrutural, não basta não ser racista.
é preciso ser antirracista, é preciso que crie-se formas de combater o racismo dentro das instituições. E aí, por que eu fiz aquela divisão racismo estrutural, racismo institucional, né? Racismo institucional, racismo interpessoal? Porque as instituições é feita de sujeitos, elas não são sozinhas, né? São as pessoas nas instituições. E a estrutura é feita de instituição. Então, somos nós, sujeitos, dentro das instituições em que a gente está, que podemos combater, né, o racismo estrutural. Não existe uma estrutura racista sem sujeitos racistas. É impossível. Né? Acho que eu termino aqui, Aba, para a gente conversar aqui sobre esse primeiro módulo, que era sobre a formação social brasileira, racismo estrutural, institucional, né, e essa parte de atitude. Obrigada, Lia. Tem uma pergunta da Cíntia, que já tá, ela colocou aqui, né? Mas eu quero que as pessoas levantem a mãozinha, porque nós vamos seguir pela ordem, tá? Mas aí, como pergunta, a Cíntia fez o seguinte questionamento: como retirar as hierarquias colocadas? Gente, eu não estava vendo chat nenhum, tá? Porque eu estava olhando para... Não apareceu o chat com a formação. Então, eu não vi, eu vou esperar a Cris me falar. Como retirar as hierarquias com... Isso, como retirar as hierarquias colocadas? Olha, essa é uma pergunta assim, tipo, como retirar o racismo, né? Então, era isso que eu estava falando. Como é que se retira as hierarquias? Ela não é de um dia para o outro, né? Por isso que a gente tem que pensar que a gente está lutando contra o racismo num ideal de futuro, né? E que a gente promova ações, mas ela não faz, não é que a gente vai começar isso hoje e amanhã a gente retirou as hierarquias. Só tem uma forma, né, de retirar a hierarquia, é criando realmente, de verdade, oportunidades iguais. As oportunidades precisam ser iguais, só que a gente precisa de 2 fatores muito chaves. Um, que é criar oportunidades iguais, que tem a ver com redistribuição de recursos. Essa é uma chave grande do antirracismo. E a outra, que é fundamental, que é o combate ao preconceito, que tem a ver com reconhecimento. Então, a gente tem um âmbito que é de oportunidades, que está ligado àquilo que é redistribuição de recursos, e aí a gente poderia pensar na escola cotas, contratação de professores, currículos, formação, a formação custa tanto, a gente vai dar formação para pessoas negras indígenas de tal forma, como que a gente vai... mas não cabe no curso, gente, não é bolsa, essa coisa de bolsa, põe mais um aluno dentro da sala, gente, não, é só um lucro a menos, não é uma bolsa, né? Sempre tem uma dificuldade muito grande para acontecer, etc. e tal. Isso tem a ver com acesso aos recursos, a formação, né? E a outra questão fundamental é a de reconhecimento, porque a gente tem 2 lugares onde vai retirando as oportunidades. Um que é o fato, realmente, né, da estrutura social de criar menos oportunidade, mas a gente tem algo que acontece mesmo com oportunidades geradas iguais, que é a discriminação, é a desumanização em que os negros estão submetidos numa sociedade racista. O que é o exemplo que eu vou dar aqui? Vamos supor, tem um estudo que é do Carlos Rasenbaug com Nelson do Valle, que ele vai mostrar que brancos e negros, com currículos iguais, no mesmo território, procurando emprego, há uma preferência pelo branco. E aí a gente não pode falar que é porque não tem inglês, é porque não tem isso, é porque não tem aquilo, não sei o quê. Todos os estudos do Nelson do Valle vai mostrar que ele está fazendo estudos de currículos iguais. No que isso se traduz? Vamos pensar o seguinte: 2 pessoas que moram na comunidade da Rocinha, tá? As 2 pessoas, uma branca pobre e uma negra pobre, as 2 têm dificuldade para conseguir emprego. Elas precisam ir procurar uma entrevista, sei lá, no shopping da Barra, lugar ali mais perto, onde tem emprego da comunidade da Rocinha. Então, os 2 têm dificuldade para o quê? Conseguir o passe, conseguir imprimir o currículo, conseguir telefonar, marcar a hora. Vamos supor que a gente passe essa barreira para os 2. Conseguiu o passe, conseguiu marcar a hora, conseguiu vestimenta adequada, conseguiu tudo isso. Chega lá os 2, no mesmo lugar. A quem recai a ideia de que pode ser que essa pessoa seja traficante, pode ser que ela não seja confiável,
que a ideia é que ela é da comunidade, etc. e tal. Ou seja, aqui nós estamos falando de combate a preconceito, não mais de acesso a recursos, né? Nós estamos falando daquilo que é a desumanização em que o negro foi submetido numa sociedade racista. Só que o preconceito é impossível de ser combatido só mudando o conteúdo. Porque exatamente como eu falei até agora, as pessoas estruturam o imaginário dela a partir da estrutura e da hierarquia. Então, se ela vê professor negro, médico negro, não sei o que negro, o combate ao preconceito vai se dando a partir dessas pessoas estando em vários outros lugares. Porque se eu falo para todos os dias para o meu filho, o negro é lindo, o cabelo negro é lindo, mostro um monte de fato, faço um monte de coisa de combate ao racismo, para ele ter autoestima. E aí ele chega na festinha, todas as pessoas que estão na festinha de aniversário da escola dele são brancas e todo mundo que está servindo é preto, ele vai falar, tem um cidadão de segunda classe. E esse cidadão é negro. Então, é principalmente na redistribuição de recursos, de lugares em que se ocupam numa sociedade, né? Obrigada, Lia. Agora eu vou seguir aqui com as pessoas que estão com as mãozinhas levantadas, mas também estou vendo que tem algumas pessoas que colocaram as perguntas, né, no chat. Na minha lista aparece aqui com Mari Pedroso. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estou. Muito boa noite, eu sou Mari Pedroso, eu falo aqui de Piracicaba. Atualmente eu componho o quadro da diretoria da escola Waldorf Novales, uma escola que existe há 21 anos aqui na cidade. E, na verdade, muito interessante ouvir tudo isso, e a gente consegue, eu fui mãe na escola, atualmente sou tia, então estou convivendo nessa comunidade escolar há mais ou menos uns 17 para 18 anos. E, de fato, a gente consegue fazer uma linha, assim, né, mental, de como a escola e a comunidade escolar vem se debruçando e atravessando os casos, né, tanto de racismo, como ser uma escola estruturada, assim, branca, na sua maioria. Eu acho bem importante, assim, visualizar a questão das bolsas, que, no caso da nossa escola, além dela ter um percentual muito grande de bolsas, e muito, assim, muito em relação aos nossos alunos, a gente é uma associação sem fins lucrativos, tá? No caso. Mas a gente tem um percentual grande de bolsas e, recentemente, a gente conseguiu acessar os SEBAS. Então, isso também faz com que a gente tenha uma porcentagem de 50% a 100% de bolsas. Então, a gente tem que seguir esse protocolo e tal. Mais um ponto, 2 pontos que eu acho muito interessantes, é assim, é muito salutar ter a bolsa, mas a escola, ela não adianta colocar um aluno bolsista, eu estou falando recorte bolsa, porque fatalmente o que acontece é que quem acessa essas bolsas, na sua grande maioria, é a população parda e negra. Então, o nosso quadro de alunos e alunas, quando você fala das bolsas, nesse recorte, na sua grande maioria são famílias pretas e pardas. E eu sinto que não é só a bolsa, não é só o SEBAS, não é só não pagar a mensalidade, né? É você também estar comprometido com esse olhar que antirracista, né? As ações antirracistas, o olhar sensível a isso e como trabalhar toda uma comunidade. E o outro ponto dentro desse processo todo, a gente tem um grupo na escola chamado Ser Humanidade, que a gente se debruça em estudos e encontros acerca de direitos humanos, então, e da diversidade. Mas é claro que o recorte étnico, racial, socioeconômico e tal, ele predomina. Não só porque nós temos a presença dessas famílias e porque uma parte, não é grande parte, desculpa, da nossa comunidade escolar tem esse interesse de estudar e a gente avançar nisso. Mas
algumas ações a gente tem feito. Uma delas foram as ações afirmativas na contratação, porque é óbvio isso, né? Como que a gente tem as bolsas, essas porcentagens, 50%, 100%, faz toda uma estrutura na sala, ou mesmo de acolhimento à família, de como vai chegar na escola, a gente readequou, o nosso corpo pedagógico se readequando nas questões das viagens pedagógicas, porque na Escola Waldorf a gente tem, a partir do 4º ano, essas viagens pedagógicas, e geralmente elas são caríssimas. Então, como você vai adequando para essa realidade brasileira a questão dos materiais, dos lanches, como sustentar essas famílias dentro do colégio? Mas para muito mais, eu acho que é uma tensão que existe em todas as instituições, mas estou falando desse recorte das escolas Waldorf, ações afirmativas para contratação de professoras e professores negros, pardos e indígenas. Onde estão essas pessoas que conseguem, negras, pardas e indígenas, fazerem os cursos de formação? Se esse pacto do antirracismo não for de toda a comunidade antroposófica Waldorf, a gente não vai avançar. A gente vai encher as escolas Waldorf do Brasil de bolsas ou de uma comunidade diversa, mas de alunos, de famílias, mas a gente não vai conseguir estruturar o nosso corpo pedagógico e as outras instâncias, assim como a Lia descreveu até agora. Aí você vai para esses cursos, aí no caso aqui de Piracicaba, alguns aqui da região, Jaguariúna, Bauru, Botucatu, e você acessa esses cursos, primeiro, eles não têm cotas, não tem bolsa. Mari, só vamos dar uma cuidadinha no tempo. E não tem descontos. E aí, eles falam que não tem estrutura para dar essas bolsas. E essas escolas, muitas vezes, também não podem ou não conseguem pagar uma parte. Então, enfim, era isso, acho que essa é a minha maior crítica. E a sua fala, Lia, só fomenta mais isso e espero que a gente esteja avançando para isso melhorar, para esse quadro mudar. Obrigada, Vamos fazer uma Mari. rodada? Eu respondo todo mundo junto? Pode Deixa eu ser? só fazer um comentário. Você quer que as pessoas façam todas as perguntas e depois você responde, é isso? Sim, Tá. Deixa eu só fazer um comentário, porque alguém perguntou aqui, a Renata Zamboni, se nesse curso nós teremos, né, se será trabalhado o racismo contra povos indígenas. Então, Renata, é um programa em construção, né? Então, na minha fala inicial, eu não sei se você já estava aqui, mas eu disse, né, que todas as pessoas que estejam dispostas a contribuir com esse programa, né, elas serão bem-vindas. Então, profissionais, né, pessoas que dominem o assunto. Então, podemos dizer que sim, porque nós abriremos espaço para diálogos, tá? Vou passar, então, agora, deixa eu ver aqui na minha lista quem aparece depois da Mari, é a Cecília. E, na sequência, a Amanda. Bom, eu sou Cecília, sou professora de teatro e alemão, mãe, na Escola Waldorf, e também faço parte da Comissão de Diversidade dentro da Escola Waldorf, onde eu atuo. Em primeiro lugar, eu queria muito, muito agradecer ao movimento preto da pedagogia Waldorf e ao movimento antirracista da pedagogia Waldorf, que trabalham há 2 anos fazendo pressão para que esse curso existisse aqui. Então, assim como a Lei Áurea aconteceu, assim como a princesa Isabel assinou uma carta, e a gente costuma dizer, né, foi ela, né, que terminou com a escravidão, sendo que foi o movimento preto, né, que fez essa pressão, eu queria deixar aqui bem explícito e agradecer ao movimento preto, que ainda não é reconhecido e legitimado na federação. Agradeço à federação por esse passo na escuta, principalmente a Arlete, mas é preciso dizer isso, esse curso, e assim, Lia sabe o quanto eu tenho admiração pelo trabalho dela e estou muito feliz de conhecer Thaís, mas seria lindo se a gente tivesse aqui um convite para o movimento preto com as pessoas
que tem doutorado na área, mestrado na área, com quem eu fiz meu letramento racial de maneira maravilhosa, né? Se elas tivessem sido convidadas a essa mesa. Então, deslegitimar um movimento interno já é uma ação racista de pessoas pretas aqui, que poderiam estar sendo pagas para estar nesse curso, dando esse curso junto, dialogando com tudo isso maravilhoso que Thaís e Lia estão trazendo. Então, eu preciso fazer essa ressalva aqui. Bom, então, me contempla muito as perguntas das colegas e eu não vou me estender agora. Eu preciso perguntar, talvez seja para a Thaís na próxima aula, sobre o currículo, porque entendi que Thaís vai trazer questões do currículo, mas gostaria de deixar, assim, uma pergunta no ar, né? O currículo Waldorf, ele se baseia no desenvolvimento humano que espelha o desenvolvimento dos povos, né? Então, ele tem essa perspectiva. Eu tenho muitas questões sobre isso, eu já tentei trazer, fui silenciada diversas vezes, então ainda trago essas questões, né? E fui silenciada e realmente praticamente expulsa de alguns lugares quando trouxe. E eu ouvi uma vez, eu sou judia, e eu já ouvi uma vez de uma colega muito estudiosa de antroposofia, que ela falou que a religião judaica, né, assim, com muito cuidado, mas ela falou isso, era ultrapassada, né? Que a gente precisava agora entrar na era de Cristo e que, né, os judeus ainda não tinham reconhecido, né? E eu que sou judia, achei essa expressão que ela falou que era baseada, né, no estudo do Steiner e tal, eu achei isso, sim, completamente absurdo, né? A gente sabe que o povo judeu está aí, como qualquer povo, se desenvolvendo, né? Não precisa acreditar que Cristo é o Messias para continuar o seu desenvolvimento espiritual e a sua atuação no mundo, né? E esse é um nó que eu ainda carrego, né? Demorei muito no movimento antroposófico para poder falar que eu sou judia e antroposófica, né? Hoje eu sei que eu sou antroposófica e judia e não sou cristã, e gostaria muito que isso fosse abordado, tá? Então eu agradeço demais e passo a palavra. Lia, antes de passar para Amanda, né, porque nós tínhamos combinado que faríamos esse total, eu acho que é importante fazer um comentário e, na verdade, um agradecimento, Cecília, a você. É muito importante, sim, que pontuemos os momentos que a gente considera que não estão adequados. Eu não sei se você acompanhou também a minha fala inicial, é nesse caminho que nós vamos seguir, sempre dialogando. Esse é o início do caminho. E se alguém pensar que no início do caminho você já tem todas as respostas, é uma pura ilusão, é uma falácia. Então eu convido você para que também a gente tenha uma conversa depois, né? Marcando então o momento para que a gente dialogue e para que a gente construa pontes e não muros, ok? Passo a palavra então para Amanda. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom, eu sou professora da escola do Instituto Ouro Verde, Nova Lima, Minas Gerais, professora materneira. Na nossa escola, a gente tem uma comissão de ações afirmativas e, a partir dessa comissão, a gente começou a perceber que era necessário ter pessoas da comissão dentro de outras comissões para começar a levar o que a gente estava olhando, né, para essas questões racistas dentro da escola, nos outros âmbitos, né? Na comissão de bolsa, aí eu entrei como representante da comissão de ações afirmativas para dentro da comissão de bolsas. Dentro da comissão de bolsas, a gente começou a olhar para a necessidade de cotas. A gente percebe que a escola tem condições, tem essa política de bolsas, mas é raro chegarem negros pedindo bolsas. É muito incrível, muito interessante isso, né? Observar que o que acontece, as pessoas negras nem pensam que podem um dia vir a estudar numa escola como a nossa. Então, nem chegam a pedir, a procurar a escola, né?
Então, a gente começou um movimento de olhar para a comunidade no entorno e a gente ir atrás de pessoas, famílias negras que pudessem ter vontade e necessidade, enfim, de vir estudar na nossa escola. Só que aí elas passam pelo mesmo processo das pessoas brancas, de preencher um monte de documentação, de apresentar um monte de requisitos e depois ser avaliado pela comissão se aquela família tem realmente necessidade de ter bolsa ou não. E aí, muitas vezes, acaba que pessoas brancas apresentam mais, enfim, comprovam melhor de que precisam do que as próprias pessoas negras. Então, isso é muito doido, porque a gente coloca mais barreiras, né, assim, para que as pessoas negras cheguem. Ah, não, mas olha, ela recebe mais do que essa daqui, que é branca. Então, eu fiquei com vontade da gente olhar um pouco para isso, assim, para essa questão, né, das cotas, que as cotas não são única, exclusivamente pelo fato da pessoa ter necessidade financeira, porque a exclusão racial que acontece, ela pode até ter uma condição financeira melhor, mas no total da situação de vida que ela vai ter ao longo da vida, ela vai ter muito mais, muito menos, na verdade, possibilidades, né? Então, enfim, fiquei com vontade da gente olhar um pouco para isso, assim, essa coisa de bolsas e cotas, independente do lado financeiro, né? Olhando mesmo para a situação do racismo estrutural e institucional que a gente tem hoje nas escolas. É isso. Obrigada. Quer Tem mais comentar, gente? Lia? Oi, não, Tem algumas tem mais gente. pessoas que colocaram aqui no chat, mas não sei se você já quer aproveitar essas pessoas que estavam com as mãozinhas levantadas. Eu vou responder, sim, e vou responder todas juntas aqui, porque se tratam de questões que dizem respeito a coisas parecidas, né? A Mari Pedroso, o depoimento dela é de uma estrutura, né? De como que vai acontecendo a estrutura, os valores e a forma, ou seja, o tipo de sociabilidade, né? A gente pode chamar isso de sociabilidade, que também é algo que acaba sendo excludente, né? Ela está nos contando de uma sociabilidade que faz com que essas pessoas não consigam estar ali. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas o racismo ele tem algo que ele é uma diferença que gera desigualdade de classe, mas ele também gera, né? Ele também está baseado em outras estratificações sociais. Nem todas as estratificações sociais, estratificação, vocês sabem o que é, né? Estratificar, né? Elas estão relacionadas às classes sociais. Classe social é um tipo de estratificação social, né? Mas, por exemplo, formas de sociabilidade, status, formas de vida, etc. E tal, eles também vão adquirindo formas de estratificação social de quem entra ou quem sai. E aí, o comentário da Mari Pedroso, ela está contando formas de estratificações ou de possibilidades que é possível para uns e que não é para outros. A pergunta, quem pode responder, são vocês, né? É aquilo da vontade política. É possível a escola Waldorf ser antirracista? Essa é uma pergunta que cada um de vocês tem que decidir se é, a partir dos parâmetros que vocês acreditam do que é um antirracismo e do que se pode modificar nas escolas Waldorf e o que não se pode, aquilo que é essencial que fique, aquilo que pode mudar, aquilo que pode transformar. Né? A Cecília aí falou, né, de o caso, por exemplo, daquilo que era visto as religiões que não eram cristãs. Eu já li várias coisas do Rodolfo, eu não sou uma especialista em Waldorf, mas eu já li bastante Steiner em relação ao que ele pensava, por exemplo, de cor, de raça e grupos sociais. Há uma hierarquia colocada. Isso se mantém? Se isso se mantém, não dá para a escola Waldorf ser antirracista. Mas se não se mantém, dá. É preciso que coisas se joguem fora, né? Tipo, eu quero a escola Waldorf antirracista, mas lápis preto não dá. Aí a criança preta não pode se pintar da própria cor para se referenciar, entendeu? É preciso, isso não sou eu que respondo, né?
É cada gestão, é cada escola perguntando, é possível a nossa escola ser antirracista a partir daquilo que é o racismo? Que é a hierarquia entre grupos e formas e aquilo que coloca? É só vocês que podem responder e é só vocês que podem dizer se eu tenho vontade política para que isso mude, né? Então, a pergunta devolve-se a quem está construindo, porque ainda mais porque as escolas Waldorf são construídas em autogestão, né? Então, são vocês que podem responder. É possível. Há um desejo? Há um desejo até que ponto? E tem aquilo que a gente pensa o seguinte, este é o ideal, né? Não é porque não se chegue no ideal que não há passos e formas daquilo que pode ser, esse meio do caminho, até aqui a gente consegue ir, até aqui a gente não consegue. São negociações que vocês vão ter que dar. A gente, quando pensou, né, no workshop, nas 3 últimas sessões, é só para trabalhar isso com os gestores de escola. O que é possível? Aqui a gente abre mão, aqui a gente não abre. Mas, obviamente, que tem questões que são muito fundamentais, né? Essa ideia, né, de como foi colocado, né, a religião cristã como um lugar de evolução, está lá, está posto. Como é que você continua com a religião cristã sem colocar o lugar de evolução? É possível que só vocês vão ter que pensar como fazer isso. Eu sei como é que faz, né? É colocando todas as outras religiões como formas possíveis de humanidade e respeitando todas essas. É possível fazer isso na escola Waldorf? Essa não é uma resposta minha, né? É de quem opta por essa escola. É de quem opta por essa escola e ainda assim quer ser antirracista, né? Dentro da escola. Há várias formas de lutar contra o racismo, né? Então, você tem que pensar se é de dentro, se é de fora, de que lugar. Cada um pode pensar dessa forma. Já respondendo aí também a Amanda, né? Acho que respondi a Cecília e a Mari, e nesse sentido. E a Amanda, de quando vai perguntar por que não chega. Eu já fui em vários lugares que as pessoas falam, mas as pessoas negras não chegam aqui. É porque as pessoas não é que elas só deixam de chegar nos lugares de acesso por causa de acesso. Muitas vezes as pessoas elas deixam de chegar porque elas não estão se sentindo reconhecidas naquele lugar. Ou porque aquele lugar não representa aquilo que elas enxergam no mundo. Aí tem que perguntar, a gente quer incluir preto para os brancos se sentirem antirracistas? Porque tem preto aqui? Ou porque eles, né, estão incluídos de fato a que eles se sintam representados aqui? E quem vai ter que construir isso, né, são essas escolas. Como nós queremos, né, retirar esse lugar em que é posto, gente. E aí, óbvio, né, e não é jogar pedra numa pessoa que nasceu há 100 anos atrás, ou minimamente esperar mais de 100 anos, sei lá quanto tempo, que ela renasça e fala, agora vocês podem mudar isso. Ela não vai renascer e falar, vocês podem mudar isso. Gente, pode mudar o lápis preto. Eu vim aqui, sair da tumba. Quem vai decidir é vocês. Né? Eu gosto do Ailton Krenak, que ele tem uma resposta muito boa. Ele fala o seguinte, todas as pessoas brancas que eu conheço dizem que não têm culpa pelos antepassados. Né? E ele fala, realmente, as pessoas brancas não têm culpa pelos antepassados. Mas, se os meus filhos, os meus netos, meus bisnetos, encontrarem esse mundo racista do jeito que ele está, os antepassados somos nós. Ou seja, somos nós nesse mundo. As pessoas me perguntam às vezes, mas Lia, quanto tempo vai demorar para acabar com o racismo? Não sei, vai depender da vontade política de cada um que está aqui, dos homens e das mulheres que estão nesse mundo, para transformar esse mundo. Se não tiver vontade, não vai falar. Se tiver, vai. Porque o racismo não é algo natural, ele é algo construído. E se ele é construído para privilegiar uma população sobre outra, ele pode ser desconstruído. Mas é preciso que isso esteja na agenda. Não é uma coisa assim, olha, vou um dia pensar no racismo. Tem que estar na agenda. Tem que estar na agenda de cada um. Está lá na agenda? Quando a pessoa vai fazer formação aqui, está na agenda aprender isso. Está na agenda o antirracismo. Ele não é um epifenômeno. Ele constrói a sociedade brasileira. Então, ele tem que estar no centro da construção da educação. Nada faz mais sentido numa sociedade com racismo estrutural do que escolas antirracistas. Nada. Nenhuma pedagogia. Nem a Waldorf, nem a construtivista, nem essa, nem aquela faz mais sentido do que uma escola antirracista num país como o Brasil, que é
para construir uma sociedade melhor para todos. E ela combina com a pedagogia que pensa no desenvolvimento e na liberdade do ser humano. Então, se há algo central que possa pensar isso, é o antirracismo. Obrigada, Lia. Já passamos 3 minutos do nosso tempo. E vou passar a palavra para o professor Jonas Bach. Jonas, bem-vindo. Passo a palavra para você. Boa noite a todas e todos. Eu lamento não poder estar desde o início, na abertura aqui desse curso, mas antes de mais nada, gostaria de parabenizar todas as pessoas que se engajaram para ouvir a Lia, a presença também da Thaís, pessoas importantes para nós, para fazermos o seguinte, né? Já que eu acompanhei pelo menos essa fase também, uma metade da apresentação da Lia eu pude acompanhar e parte do debate que surgiu. Existe uma herança que a gente herda, como era o movimento Waldorf há, sei lá, 40, 50 anos, e que irradiou nos processos de formação, no problema da questão financeira e de custos, e etc., etc., e seja o que for, vou chamar também de cultura antroposófica. É necessária uma virada, é necessário um novo olhar para o que significa ser uma brasileira, um brasileiro como educadora ou educador, e que tipo de Brasil a gente quer para o nosso futuro. Nós, educadoras e educadores, temos um papel muito singelo. E eu lembro muito que Rubem Alves dizia assim, nós, professoras e professores, não somos como engenheiros florestais que olham não sei quantos alqueires de terra, planejam uma produção de eucaliptos, vai lá, modifica o terreno e em 30 anos está colhendo a sua produção, né? Boa parte da semente que a gente vai plantar, a gente não vai colher. É um Brasil de futuro. A luta da Lia, a luta da Thaís, elas não podem lutar sozinhas. O povo, as pessoas representantes de toda a afrodescendência no Brasil da cultura ameríndia não podem estar isoladas, não podem estar só com eles. A luta tem que ser de todos por um Brasil diferente daquele que a gente recebeu do passado. A luta é árdua e, como a Lia apresentou, são em muitas modalidades e níveis. Não basta apenas abraçar alguém, gostar de alguém, não é na intimidade, é na estrutura, é na questão elitista, é na questão financeira, é na questão de todas as formas explícitas ou veladas de hierarquia que precisam ser superadas no país. E, pelo menos, eu fiquei feliz aqui com o engajamento de inúmeras escolas Waldorf ao longo do país, porque algo herdado nosso, da cultura antroposófica, era manter-se isolado dentro dos seus muros. Isso é o que a gente herdou, sim, da década de 50, 60 e 70. Era uma incapacidade de dialogar com a sua contemporaneidade. E o movimento antirracista é a voz do século XXI aqui no Brasil. O merecimento que nós podemos deixar para a geração que está chegando, de que existe, sim, um monte de gente engajada e querendo um Brasil diferente. Em nome, principalmente, daquilo que toda pessoa merece, que chama-se dignidade. Em todas as formas de recebimento dessa dignidade. Então, eu agradeço a participação e esse vínculo que foi criado entre a Federação das Escolas Waldorf no Brasil, a Faculdade Rudolf Steiner e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, nós fizemos essa parceria para chegar até vocês e eu espero que isso aqui seja apenas um começo, apenas uma etapa, e que a gente desdobre isso em inúmeras e inúmeras ideias e que o movimento antirracista cresça cada vez mais dentro da antroposofia e dentro da pedagogia Waldorf. Eu gostei das críticas que eu ouvi, porque eu sei que é um movimento que tem muita resistência, e diversos tipos de resistência dentro do movimento. Lamentavelmente, é necessário, existem vários tipos de conservadorismo, né? O conservadorismo antroposófico também não está ajudando em nada, e ele existe. Seja ele de roupagem esotérica, seja ele de qualquer outro tipo de camuflagem sofisticada com palavras, e aí lá vamos nós, né? Não, é necessário também um progressismo dentro das escolas Waldorf e da antroposofia. Eu gostei muito da fala da Lia, e nós temos mais, né, outros módulos, então, pela frente também, não acaba por aqui. E gostei muito também dos apontamentos críticos que eles são necessários para a gente acordar. Muito obrigado. Obrigada, Jonas. Pedimos, então, a todas as pessoas, né, que acompanhem as informações do curso no site, nos e-mails, nas redes, e até a próxima semana. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Boa noite. Boa noite, gente. Até semana que vem.
Obrigada, Lia, Thaís, Boa noite, Beth, gente. Jonas, Até boa semana que vem. noite a todos. Boa noite, Só obrigado. ficou, né? Equipe da FELB que ajudou tanto, obrigada. Boa noite. Boa Muito noite. obrigada. Boa noite.